Mantido o parecer, Vossa Excelência tem até 15 minutos para sustentação oral. Excelentíssimo senhor desembargador Paulo da Cunha, presidente dessa primeira Câmara Criminal do Egresso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que figura como revisor na espécie sob exame, meus respeitos. Excelentíssimo senhor desembargador Orlando Perry, relator da espécie sob exame, eminente desembargador Marcos Machado, preclaro membro do parquê, serventuários da Justiça, senhoras e senhores, boa tarde. Hoje é um dia feliz para esse advogado. No dia 17 de julho, acontecerá a minha colação de grau. Já no primeiro dia deste mês, a inscrição nos quadros de advogados da Ordem dos Advogados. Quando ainda nos bancos da faculdade, acompanhava os julgamentos nessa Câmara, nesse tribunal, quando não presencialmente, pelo YouTube. Então chegou o dia agora de, na qualidade de advogado, tentar expressar a opinião da defesa no caso em comento. Vivemos tempos difíceis. Em razão da ineficiência investigativa estatal, a letra da lei vem sendo violentada, com o fim de atribuir condenações e retirar de circulação pessoas inocentes. A tese defensiva aqui é a de desclassificação do crime de roubo para o de receptação, ou que seja afastadas majorantes do artigo 157, parágrafo 2º, 1 e 2 do Código Penal. No presente caso, como se retira do boletim de ocorrência, 2 pessoas não identificadas anunciaram o roubo e subtraíram da vítima um veículo, um celular e R$30. Conforme relatado na denúncia, nas folhas 5, a polícia foi acionada e em rondas o veículo foi interceptado. Foi dado sinal de parada, o que não foi respeitado, o que ocasionou a perseguição. Narrou a denúncia, abro aspas, o condutor do automóvel empreendeu fuga, fecho aspas. Significa dizer que nem a denúncia e nem os policiais, as testemunhas policiais, souberam identificar quem era o condutor do veículo naquele momento, não podendo então atribuir a identidade ao ora apelante. A ilustre Procuradoria de Justiça, em parecer jungido aos autos, alega que quem é pego de posse do produto do crime deve ser responsabilizado pelo crime de roubo. Particularmente, a defesa discorda. Aqui eu quero fazer um detalhe. Mesmo que fosse o apelante o condutor do veículo em fuga, necessário destacar que o roubo ocorreu às 20 horas da noite de um dia. E a perseguição ocorreu aproximadamente meia-noite a 1 hora da manhã. Neste lapso temporal de aproximadamente 3 horas, presume-se que foi possível que os 2 indivíduos não identificados que realizaram o roubo repassaram o veículo ao ora apelante, consumando o crime de receptação. Após a fuga, retira-se que os policiais encontraram o veículo estacionado lá na empresa Topfest, com o apelante ao lado do veículo, acompanhado de comida e água, corroborando com a versão do apelante colocada em juízo de que este fora contratado para atravessar o veículo para a Bolívia, em evidente crime de receptação. Ao efetuar a prisão, já na delegacia, chamaram a vítima para o reconhecimento do apelante. Conforme se retira dos autos, o suposto crime ocorreu às 20 horas, como dito anteriormente. A prisão ocorreu aproximadamente 1 da madrugada, não podendo então falar, desembargador Orlando, em calor das emoções e na confiabilidade do reconhecimento feito pela vítima na sede investigativa. Olha que absurdo, apresentaram a vítima ao apelante dentro do camburão, ou seja, isoladamente, e perguntaram, foi essa pessoa que lhe assaltou? O artigo 226 do Código de Processo Penal, de rigor, determina que o reconhecimento deverá ocorrer em uma sala com a pessoa que se pretende o reconhecimento e mais pessoas com aparências parecidas. Logo, a autoridade policial agiu em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal e violentou à morte a letra da lei e maculou a prova. Lembro de uma matéria apresentada no Fantástico, onde psicólogos fizeram o teste do reconhecimento, momentos depois de uma simulação de crime, cerca de minutos depois dessa simulação. Mesmo no calor das emoções, 95% das testemunhas fizeram o reconhecimento errôneo, ou seja, demonstrando a não credibilidade dos reconhecimentos testemunhais. Importante frisar que houve ineficiência investigativa pelo ente estatal.
tentaram consolidar a autoria delitiva do crime de roubo tão somente pela palavra da vítima. Podia o ente estatal fazer a quebra de sigilo telefônico do apelante, realizar o confronto do GPS com a estação rádio-base para determinar se no horário do crime o apelante estava ou não na cena do crime. Poderia lançar mão de câmeras, fotos, exames laboratoriais, testemunhas, investigação policial mais aprofundada, contudo quedou-se inerte e se satisfez apenas com a palavra da vítima. Importante frisar ainda que a vítima disse que houve concurso de pessoas e utilização de uma arma de fogo. Ocorre que a arma que supostamente era de fogo não foi apreendida e o outro indivíduo que não fora capturado sequer identificado. Já na fase na fase judicial, excelências, houve apenas a oitiva de testemunhas policiais. Temos aqui testemunhas imprestáveis, já que foram apenas testemunhas de boato e testemunhas de ouvir dizer, não sabendo relatar nada sobre o crime de roubo. O único fato presenciado pelos policiais foi a perseguição ao veículo, onde não identificaram o apelante como sendo o condutor do veículo, vindo a realizar a prisão do apelante momentos depois, com o carro já estacionado na empresa Topfest, com água e comida, tendo vestígios de que houve o crime de receptação. Não conseguiram identificar, então, o apelante como sendo o autor do crime de roubo. Essas falas estão no depoimento dos policiais testemunhas. Já a vítima não foi ouvida em juízo, ou seja, o reconhecimento na sede policial não foi alvo do contraditório e da ampla defesa, não podendo, então, a defesa fazer perguntas e determinar a autoria delitiva junto à vítima. A única suposta comprovação da autoria delitiva seria a palavra da vítima, que não foi corroborada em juízo. A sentença de condenação fundamentou exclusivamente sua convicção com elementos colhidos apenas na seara investigativa, violentando, então, o artigo 155 do Código de Processo Penal. A ilustre Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer nestes autos, disse que a vítima veio a depor em juízo, corroborando com as demais provas dos autos. Isto demonstra que o parecer é um verdadeiro copia e cola, onde o parecerista sequer leu o processo para emitir o parecer. Não há uma linha sequer nos autos demonstrando que a vítima veio a juízo corroborar o seu depoimento feito na seara investigativa. Com a ausência de provas da autoria delitiva do crime de roubo e com a confissão do crime de receptação pelo apelante, é a justiça para desclassificar o crime de receptação contido no artigo 180 do Código Penal. Alternativamente, excelências, argumentando um tanto, se ainda persistirem convicções de que houve o crime de roubo, há que se afastar as majorantes do artigo 157, parágrafo 2º, 1 e 2 do Código Penal. Verifica-se que não há provas nos autos de que houve o concurso de pessoas, nem que havia uma arma. Como era de noite, a vítima poderia ter se iludido com a aparência e a sombra de uma arma. Arma essa que não foi apreendida e o suposto comparsa sequer for identificado e capturado. O relato policial não sabe dizer com provas se havia ou não concurso de pessoas, nem se havia realmente uma arma. As testemunhas policiais, como dito anteriormente, são imprestáveis para esse caso, ou seja, são testemunhas de ouvir dizer, boato. A única prova de que havia concurso de pessoas e uma arma de fogo era a palavra da vítima, que não foi confrontada em juízo. Logo, as majorantes precisam ser afastadas. A conclusão que se chega é a necessária desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação, aplicando a pena no mínimo legal. Ou a exclusão da majorante do artigo 157, parágrafo 2º, 1 e 2 do Código Penal. Então, neste derradeiro giro do relógio, nos efêmeros minutos que a defesa tem, nesta sagrada tribuna, o que se pede é justiça. Meu muito obrigado. Retorna ao ilustre. Queria parabenizar o Dr. Herbert, que, segundo ele próprio, narra aqui da tribuna, em tão pouco tempo de advocacia. 22 dias, excelência. 22 dias. 22 dias